Então, Apocalipse capítulos 2 e 3 dão para nós uma profecia da época da igreja. E já estudamos os primeiros 2 ou 3 períodos. Primeiro período, Éfeso, dos anos 30 a 100, Éfeso quer dizer desejável. Daí o segundo período, Esmirna, que quer dizer esmagado, dos anos 100 a 300. Essas últimas semanas, Pérgamo, que quer dizer casado, os anos 300 a 500. E agora, hoje à noite, Tiatira. Tiatira quer dizer sacrifício contínuo, dos anos 500 a 1500. É a época da igreja estadual ou imperial, enfatizando muito o estabelecimento e desenvolvimento da igreja católica através do poder do governo romano, na Europa principalmente. E um período extremamente importante por causa da influência que a igreja católica tem até hoje no mundo inteiro, especialmente aqui na América Latina. Vamos então chegar aqui na profecia primeiro, em Apocalipse 2, e eu não tenho como mostrar tudo que está aqui e como é uma profecia do que aconteceu dos anos 500 a 1500, mas talvez eu possa destacar algumas coisas. Então, Apocalipse 2, 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Jesus dá um título para si em cada cartinha para as 7 igrejas no início de Apocalipse. E aqui ele diz o Filho de Deus. E durante a época de Tiatira, Jesus chegou a ser conhecido mais como o Filho de Maria. Filho de Maria. O povo começou a adorar Maria durante esse período. A igreja católica enfatizava isso. E Jesus diz, eu sou filho de Deus. Ele também é filho de Maria, mas essa não é a ênfase bíblica. Enfim, ele escreve para essa igreja de Tiatira, e Tiatira quer dizer sacrifício contínuo. E nós sabemos, segundo as Escrituras, Romanos, Hebreus especificamente, Jesus foi sacrificado uma vez. A Bíblia fala uma vez. Nós não precisamos de mais um sacrifício, nós não precisamos ficar sacrificando Jesus, mas infelizmente durante esse período, a ceia do Senhor, o que muitos chamam a Santa Ceia, foi transformado para enfatizar que cada vez que você tem a ceia, Jesus está se sacrificando novamente para nos dar graça para a nossa salvação. Então Jesus fica morrendo segundo esse ensinamento, que é o ensinamento até hoje da igreja católica. Então Deus escolheu escrever para essa igreja na cidade de Tiatira, que acaba tendo esse nome, que quer dizer sacrifício contínuo. Versículo 19, eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isso é interessante, porque no início desse período da igreja de Tiatira, tinha muita boa obra, missionários indo para a Inglaterra e outras regiões, pregando o evangelho, e coisas maravilhosas acontecendo. Porém, ao mesmo tempo, com esse casamento da igreja com o governo, há muita mudança também na teologia, especificamente algo principal. Agora a salvação, a igreja ensinava, é pelas obras. Você vai ter que fazer isso para ser salvo. E isso cresceu e cresceu e cresceu com os sacramentos da igreja católica, e você pode isso, não pode aquilo, muita coisa. Então é interessante como Jesus disse para essa época, ou período da igreja, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E obras aqui nós entendemos são as tradições e os rituais, tudo que ficou acumulando ao longo desse período da igreja.
Versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela verá grande tribulação, se não se arrependeram das suas obras. E essa mulher Jezabel, ela é uma mulher horrível, feia, a pior da Bíblia. Ela é tipo a mãe de todas as prostituições, ela é tudo de fornicação, ela é de carnalidade e de idolatria. E aqui a ideia é que ela usa a influência dela para levar os líderes da igreja para cometer grandes pecados, fornicação e tudo, ir para a idolatria e esse tipo de coisa. E nós vemos isso porque durante esse período da igreja, muito pastor, ele tinha amante, ele tinha concubina, ele dava o povo a adorar ídolos, eles construíam estátuas e tudo para adorar a Maria e vários dos santos que já faleceram. E realmente a igreja mudou de algo santo para algo pagão durante esse período e ficou extremamente feio. E eu lembro, eu já contei a história para vocês, mas eu fui para uma igreja, talvez seja uma catedral em Ouro Preto, em Minas Gerais. E eu lembro que quando você entrava, eles usavam uma parte de um navio, eles inverteram e era a igreja. E onde você vai para o altar, tinha centenas de cabeças, de estátuas, de cabecinhas, de anjos. E cada anjo tinha uma cara de alguém triste, de bebês tristes. E na hora de entrar, nós temos o Espírito Santo, nós entramos nessa catedral e percebemos um espírito diferente, diabólico lá dentro. Eu lembro disso. E eu lembro quando o missionário perguntou para o guia, porque era um tipo de tour, para nos mostrar as coisas, por que nenhum anjo tem sorriso? E o guia disse: ninguém nunca me perguntou isso, mas eu não tenho a mínima ideia. E eu também, eu posso adivinhar, mas é uma coisa estranha quando você lê o que a Bíblia fala claramente contra a idolatria e o que existe hoje na igreja católica, que usa basicamente a mesma Bíblia. É incrível, mas é o que começou durante e expandiu e aumentou e espalhou muito durante esse período. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a profecia sobre esse período da igreja, a igreja de Tiatira, que quer dizer sacrifício contínuo. Então, vamos chegar aqui na apostila, por favor, página 22. E nós vemos aqui que a palavra Tiatira quer dizer sacrifício contínuo, e que representa a época profética 500 a 1500. Então, o maior período da igreja. Só para saber, a descrição da cidade de Tiatira era uma cidade militar, famosa por seu comércio, 65 quilômetros de Pérgamo, então não muito distante da outra cidade do período anterior, nessa profecia. Lídia, vendedora de púrpura, era dessa cidade. A descrição profética, quando você pensa sobre esse período da igreja, era a igreja pagã, a igreja papal. Então, quando você pensa sobre esse período dos anos 500 a 1500,
Você pode imaginar nesse casamento com o governo, também um casamento religioso das coisas santas de Deus com as coisas pagãs do mundo. Então, uma coisa extremamente profana, triste. Nós estamos vendo essa atitude muito hoje em dia nas igrejas. Hoje há muito pastor celebridade, pastor famoso, cantor famoso, e as pessoas querem estar nas igrejas desses caras, e as igrejas ficam enormes. E esses dias eu assisti uns vídeos de caras que entram nessas igrejonas para só ver o sistema de som que tem, e essas igrejas gastam milhões nesses sistemas de áudio e vídeo e tudo, e é incrível, e existe em toda essa grandeza algo que atrai até a pessoa que nem crê, porque é tão imenso. E eu vejo que muito paganismo está entrando nas igrejas hoje em dia, muita coisa que não presta, que não é de Deus, não está na Bíblia, infelizmente. E nós estamos vendo isso hoje, mas já aconteceu. Vamos ver aqui um resumo desse período, ok? Então, página 22, um resumo. Esse período representa o período mais, ou essa profecia representa o período mais longo da igreja, dominado pela igreja católica. Lembra, a palavra católica quer dizer universal, ok? Então, sem pensar sobre a igreja católica romana, o termo em si é um termo inocente, mas quando você compreende nesse contexto de Roma, já dá outra ideia. Este período é também chamado a Idade das Trevas, o período medieval e a Idade Média. Então, 3 termos ou títulos para esse período, mas eu gostaria que vocês marcassem o nome Idade das Trevas. E nós usamos muito esse termo porque nós somos crentes, cristãos que têm a Bíblia, e quando comparamos a luz da Bíblia com esse período, haviam muitas trevas, um tempo extremamente triste na igreja e no mundo. O poder político era dos papas, e o clero, os bispos, claramente ficavam acima da laicidade, que quer dizer, agora nesse período, como a gente já viu acontecendo e aumentando no período anterior, agora fica extremamente claro, tem essa classe, os líderes religiosos, os bispos, e tem os outros, tem nós, né? Porque nós não somos os bispos, nós não somos nada comparado com eles. 3 marcas desse período da igreja eram, número 1, imoralidade nos líderes, especificamente líderes da igreja. Número 2, idolatria. E número 3, superstição nas cerimônias religiosas. Para mim é uma coisa incrível ver como quando a pessoa fica separada da Bíblia, como a pessoa já volta para paganismo, idolatria, imoralidade e tudo isso. Porque lembra, quando a gente estudou o primeiro período da igreja, Jesus veio e uma luz brilhou nos corações das pessoas, e as pessoas escaparam do paganismo de Roma e as falsidades. Vocês lembram disso em Éfeso? Lembra a igreja desejada, o primeiro século, e todo mundo querendo servir a Deus e dedicado a Cristo e pregando o Evangelho e batalhando pela fé e crescendo na palavra. Isso já era nesse período aqui. O povo totalmente nas trevas. Note aqui o próximo parágrafo. A Bíblia estava no latim, e a grande maioria do povo ficava cada vez mais separada dela, porque usava cada vez menos esse idioma. Após a queda de Roma em 476. A situação piorou quando os líderes começaram a ensinar que era perigoso para o povo comum possuir ou ler uma Bíblia.
Toda a interpretação da palavra de Deus ficou centralizada no que os sacerdotes católicos ensinavam. Quando dizemos sacerdotes católicos, estamos falando dos padres, né? Os bispos, esses líderes, mas eles se tornaram um tipo de sacerdócio, algo bem diferente do que a Bíblia ensina. Mas o interessante como durante esse período da igreja, latim era a língua, mas Roma caiu e o povo ficou separado dessa língua, usou menos e menos e menos, mas os escritos, a liturgia das igrejas mantinham latim. O povo memorizava músicas, hinos em latim, versículos em latim, só que o povo não entendia. Imagina eu ensinando tudo aqui em inglês para vocês. Pastor, eu não entendo. Não, tá bom, você vai memorizar e vai ser bom para você. Ficou desse jeito para o povo na Europa. Imagina isso. Você está na igreja, o pastor prega e você não entende nada. Que horror! Que horror! Mas ficou desse jeito para o povo. E com cada ano, o povo ficou mais separado do ensino bíblico. A base bíblica estava sumindo. Vocês têm que realmente compreender o que está acontecendo. Daí, tem líderes sem Cristo, tem pessoas que não têm noção do Evangelho, e paganismo começa a infiltrar cada vez mais a igreja, e entra uma falsidade aqui, um rito que não tem nada a ver com a Bíblia ali, e o povo não tem noção. Mas é desse jeito. Então, o povo sofre por causa disso. E daí, vamos dizer que alguém fica curioso. Padre, eu gostaria de ter uma cópia da Bíblia também. Eu gostaria de ler e entender na minha língua. Não. É perigoso, você não é bispo, você não é padre, você não é sacerdote, você não tem como, você não tem a santidade para ler. Se o povo comum ler a Bíblia, vai ser um grande perigo para todos nós. Imagina a quantidade de interpretações que vai surgir. Então a Igreja Católica conseguiu esconder os erros dela por trás da língua latina. O povo não sabia, não tinha noção. Irmãos, não é a mesma coisa que acontece nas igrejas hoje em dia? Os pastores não ensinam a Bíblia e o povo comete um monte de coisa no culto achando que é de Jesus e da Bíblia. Não está na Bíblia. Não está. Hoje eu conversei com alguém que me disse: eu aprendi mais em um mês nessa igreja do que minha vida toda nessa outra igreja. E eu falei, mais uma vez, estou ouvindo essa mesma coisa. E a pessoa falava, tipo, você acha que você está fazendo certo, você está servindo a Deus e tudo, mas você nunca aprende a palavra de Deus. E daí você faz um monte de coisa, tem ideia errada e não tem nada a ver. E infelizmente, 1000 anos, irmãos, 1000 anos, a igreja estava dominando a Europa, a região, desse jeito. Até falando, você que é pessoa comum, você não é bispo, você não é padre, você nada, você não pode ler. Nós vamos ler, nós vamos interpretar e nós vamos falar para vocês. Sabe que é exatamente isso que as testemunhas de Jeová falam. Quando nós fomos alugar coisas para o nosso banquete esses dias, alugamos de uma testemunha de Jeová. E ela falou que lá, eles falam para mim, eu não posso ler nada das outras igrejas, não posso ler nada, nenhum livro, não posso entrar na internet para pesquisar nada, é só ler a literatura deles. Que coisa conveniente, né? Para esconder falsa doutrina. O membro da igreja não pode nem ler o que os outros escrevem. Eu aviso vocês, tenham cuidado, porque há muita falsidade no mundo, mas que burrice vocês se prender dentro de uma pessoa só, uma interpretação só, quando você pode escutar outras pessoas e pensar, mas peraí, calma. Não existe ser humano nenhum nesse planeta que é 100%, que entende tudo perfeitamente.
Eu já falei coisas erradas nessa igreja, eu sei, porque depois eu percebi, peraí, eu acho que eu estava errado quando eu falei isso. Eu entendi de uma forma, agora eu entendo de outra forma, porque eu sou ser humano, eu erro. Um grande homem de Deus que eu conheço, que me influenciou muito, Dr. King, ele mais do que uma vez ele falou, eu pregava esse versículo por anos de uma forma errada. E depois eu percebi. Então fique de olhos abertos e olha, preste atenção, leia a Bíblia, estude a Bíblia, passa tempo com a Bíblia, não seja enganado, porque isso pode nos levar para, vamos dizer, a idade das trevas. Enfim, próximo parágrafo aqui. Ainda que missionários fossem para vários lugares com o Evangelho, e ainda que houvesse os que fielmente guardassem sã doutrina, a separação da maior parte do povo das Escrituras afetava a condição espiritual no geral da época. Não havia mais uma base bíblica para batalhar pela fé nos corações da maioria. Vamos ver essa passagem rapidinho. Penúltimo livro da Bíblia, por favor. Judas, e vamos ver algo aqui. Judas, versículo 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Então, aqui Judas escrevendo para o povo comum, vocês, seres humanos normais, que creem em Jesus, vocês precisam batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Então, para eu poder batalhar pela fé, eu preciso conhecer a fé. Eu preciso estudar a Bíblia, compreender o que a Bíblia fala e poder discernir falsidade e a verdade e falar, essa falsidade, eu não acredito nisso, eu não vou permitir isso no meu lar, na minha vida, na minha igreja, porque é falsidade. Então a Bíblia nos manda batalhar pela fé. Batalhar, levantar a voz e falar, Jesus é Deus. A salvação é pela graça por meio da fé. Pregar, enfatizar, batalhar. Você não vai poder fazer isso se você não tem uma cópia da Bíblia na sua língua. Você não vai poder fazer isso se a sua igreja falar, você não pode ler a Bíblia. É impossível. E é isso que aconteceu. Então o povo ficou cada vez mais afastado da Bíblia e chegou a um ponto que o povo não entendeu nada e começou a depender totalmente dos líderes. Agora me ouça muito bem. O que aconteceu aqui na América Latina? A Igreja Católica chegou. O que a Igreja Católica falava? Nós vamos interpretar a Bíblia. O que aconteceu na cultura na América Latina? O que aconteceu? O povo, mas deixa o líder, o padre, ele fala tudo para nós. A gente não sabe, a maioria nem tinha leitura. E até hoje, quando eu evangelizo, muita gente não tem leitura. E só fala para mim o que algum pastor ou padre falou na igreja, mas não tem noção. E nós estamos querendo ver agora uma mudança de pessoas estudiosas na América Latina e na verdade no mundo inteiro, mas especialmente onde a Igreja Católica ficou tão forte, e falar, acorde, se levante, estude, lê a Bíblia, para você ver o que realmente é verdade. Nós não podemos simplesmente ficar assim atrás de um pastor, zumbi, né? Não pode ser assim. Mas infelizmente aconteceu, isso ficou muito comum, muito normal, e em certos lugares do mundo cresceu muito isso, e nós não podemos ser assim. Às vezes pessoas vêm para mim, pastor, ore por isso, mas o jeito de falar é, pastor, eu não vou orar, o senhor vai orar e Deus vai ouvir a sua oração. Mas se você é crente, também você pode orar e Deus pode ouvir a sua oração também. Eu não sou um padre. Eu sou ser humano, salvo pela graça de Deus também. Eu mereço o inferno também. E você pode ir para o mesmo Deus, você pode ler a mesma Bíblia, você pode ter o mesmo Espírito Santo, você pode ter a mesma salvação, você pode também interceder. Não há nenhuma diferença entre nós. A única coisa que Deus me chamou a ser pastor, só. Mas até isso, a própria congregação da igreja, segundo a Bíblia, se eu fizer algo errado, pregar algo errado, a própria congregação tem autoridade para falar, pastor, nós não aceitamos isso.
E tem. Então, eu sou muito pequeno. E nós precisamos entender isso. Devemos respeitar o pastor, claro. Devemos honrar ele, claro. A Bíblia fala isso. Mas nós não devemos ter essa separação tão forte que influenciou tanto as mentes das pessoas nas igrejas. Eu já vi pastores falando, a mente católica está nas igrejas batistas. E está. Nossas igrejas sofrem com isso. E por causa disso, muitas vezes o pastor, ele é o tudo. Não é triste, por exemplo, que se não é o pastor que vai, então eu não vou, né? Tem que ser o pastor. Como se ele fosse um tipo de, não sei, a fonte de tudo que é santo e maravilhoso. Não, ele é mais um vaso que Deus usa. Irmãos, eu vou falar para vocês, todos nós provavelmente de uma forma ou outra tem uma mentalidade católica e muitos de nós nunca frequentamos a igreja católica, mas está dentro de nós, por causa do jeito de tudo, está no ar, está no ambiente, está aqui, e a gente tem ideias católicas. Não é o pastor que evangeliza, eu só preciso esquentar a cadeira. Não, não. É você que faz o ministério. Leia Efésios 4. Deus usa os líderes para ensinar o povo, para o povo fazer o ministério. Não é ir para a igreja e deixar o pastor, abençoar você com quem ele é. Mas, infelizmente, isso aconteceu nas igrejas e, infelizmente, infiltrou até as igrejas batistas. E nós sofremos com isso. É uma luta contínua contra esse tipo de mentalidade. Infelizmente, a igreja católica não simplesmente tolerava a falsa doutrina, como de Pérgamo, mas a ensinava. Veja essa profecia em 2 Pedro, também no fim da Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Olha aqui, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Você já pode imaginar, testemunhos de Jeová, mormons, muçulmanos, a igreja católica, adventistas, falsas doutrinas entrando na igreja que afasta o povo da verdadeira salvação. Ele profetizou aqui, Pedro disse, vai acontecer, tinha falsos profetas, vai ter falsos doutores. E está acontecendo. Muitos ritos do paganismo se tornaram as tradições da igreja católica, e a igreja criou vários sacramentos. Sacramentos são ritos religiosos que aumentam graça divina, pelo menos no ensino católico. Na verdade, não aumenta em nada, mas além de falsidade, mas é o que eles ensinam. E um desses sacramentos era uma perversão da ceia do Senhor, na qual Jesus é sacrificado cada vez que é celebrada. Assim, o nome Tiatira faz muito sentido, significando sacrifício contínuo. As perversões doutrinárias da Igreja Católica começaram antes do período de Tiatira e não pararam após esse período. E eu vou parar aqui nessa primeira aula, e na próxima nós vamos ver essa lista de coisas que foram introduzidas na Igreja Católica ao longo dos anos durante esse período.